pouco, ainda é pouco. E alguns ainda não podem falar esse glória a Deus. Tema da nossa mensagem hoje que o Senhor nos deu, vai reclamar com Ele no final do culto. Você passa a noite reclamando, comigo não. É o Senhor, porque é a palavra. Já não é mais a minha voz, já não é mais a minha pessoa, mas é o Espírito Santo através da minha vida. Diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 10. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, que eu achei mais para nós agora. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Vou ler novamente. Não, só o 10. É isso. Pois foi Deus quem nos fez. Foi Deus quem fez você. O que você é agora. Em sua comunhão com Cristo Jesus, Ele criou você para que você faça as boas obras que Ele já havia preparado para vocês. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela mensagem que o Senhor tem nos dado. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Tudo que sou, tudo que eu tenho, é o Senhor na minha vida. E que a Tua palavra entre no nosso coração, faça morada na nossa vida. E que nós vivamos de agora para frente para servir ao Senhor. Aleluia. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Eu sei que o Alexandre de Moraes proibiu falar com o irmão do lado, mas ele não vai ver, não vai viver. Fala com quem está do seu lado. Você foi criado para servir. Amém. Nós fomos criados para servir. Imagine um oleiro que tem toda a habilidade e ele moldando um vaso com todo amor, com toda cuidado, imaginando para que será esse vaso. Talvez os oleiros façam isso. Esse vaso é um vaso de planta, essa moringa é para botar água, esse filtro de barro é para filtrar a água na casa das pessoas, esse vaso assim é para isso, esse vaso do outro jeito é para aquilo. Assim como o oleiro, o que molda vasos, ele investe seu tempo e a sua habilidade na criação desse objeto que quebra e cai. Quantas vezes você já não arrastou um vaso do lugar e ele quebra? Tem um vaso de barro lá em casa que ele está se desmanchando, porque a plantinha exige muita água e ele está esfarelando. O barro esfarela, quebra. Mas Deus, o oleiro, Ele pega a nossa vida com todo amor, com toda habilidade. Ele nos criou com maestria, com um propósito em mente. Esse meu servo, essa minha serva, esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança, esse bebê vão servir na minha obra. Aleluia! Nós somos feitos para glorificar a Deus nas nossas atitudes, na nossa palavra, na nossa vida e também em nosso serviço, dando vida às obras que Ele preparou para você. Eu li um livro de John Bevere, Movido pela Eternidade, que ele tem uma frase, eu destaquei algumas frases aqui, que é a seguinte: devemos servir a Deus, porque somos apaixonados por Ele. Você é apaixonado por Deus? Amém ou não amém? Quem é apaixonado por Jesus aí? Amém. E por que não serve aquele a quem você tem tanto amor? Serviço de Deus é o ato de se dedicar,
de devoção, de sinceridade em fazer, em cumprir a vontade dele, os propósitos de Deus. O serviço de Deus envolve ações, atitudes, falas, sacrifícios que demonstram obediência a Ele, por amor. Não é aquela obediência para, poxa vida, meu filho, quando era menor, jogar lixo fora, poxa vida, só eu, Rayane não joga lixo fora. E Rayane, por sua vez, lavar a louça, só eu, Natan não lava a louça, não é assim em casa? Mas eles fazem, meio empurrado, mas faz, tem que fazer, somos família. E na família de Deus, por que nós não servimos àquele que nós somos apaixonados por Ele? Por que não fazemos serviço para Deus, para agradá-lo, para vê-lo feliz? E esse serviço pode assumir diversas formas, como adoração, como obediência aos mandamentos, como amor ao próximo, como evangelismo, como discipulado, como ministérios na igreja, como ações de caridade, ações de justiça, como oração e intercessão, como fidelidade e integridade, como ofertar e dizimar, buscar conhecimento e crescimento espiritual. Isso é servir a Deus. Mas o que é viver e servir? A dádiva preciosa do Senhor já está em você. Tem uma frase que o pastor fala, não sei de quem é, que tudo que você precisa está ao seu redor. Tudo que você precisa para servir a Deus, está em você. Porque Ele não te chamou para ficar sentado, bebendo água de coco, comendo, se alimentando de belos sermões. Não. Ele chamou você para um propósito bem maior. O chamado, esse chamado de Deus, nos nossos dias atuais, parece fora de moda. Continuamos vivendo igrejas. Eu não vou falar só da nossa também, em que 10% trabalha pelos 90%. Quando 10% faz 90% do trabalho, o termo servo perde o sentido. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10, versículos 43 a 45. Você que está anotando, anota e vai ler em casa. Deixa uma semana de remoer a palavra de Deus. Marcos 10, 43. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia! Todo crente, quando você pergunta assim, encontra com alguém de outra igreja, e as outras das outras igrejas nos encontram, fala assim: que faz, Senhor? O que você faz na sua igreja? Ah, só serve. Mas nem todos refletem no privilégio, na importância que isso confere à nossa vida. Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele considerou-se servo. E nós não deveríamos fazer o mesmo. No boletim de uma igreja estava escrito assim, presta atenção: ministro da igreja, 2 pontos, todos os membros, auxiliar dos ministros, o pastor da igreja. Vou ler novamente, grave essa frase: ministros da igreja, todos os membros, cada membro, um servo, um ministro, o auxiliar dos ministros, o pastor da igreja. Nós estamos aqui para auxiliar o seu serviço, para te dizer como melhorar, para dar experiência,
referências para vocês. Essa declaração quer dizer que veementemente na igreja todos vocês são servos. E nós, os pastores, estamos aqui para ajudar o serviço de vocês. Porque lá em Atos, como os apóstolos estavam pregando, auxiliando na assistência social, auxiliando nas visitações, auxiliando nas crianças, auxiliando no ministério jovem, auxiliando no ministério de homens e mulheres, auxiliando, e quando chegava o tempo de estudar a palavra para pregar para a igreja, o que acontecia? Acabou-se o tempo, era só cansaço. Então, inspirou-se do Espírito Santo chamasse homens de crédito, bons homens, bons obreiros, para assumir essas responsabilidades. Esses ajudadores, esses servos do Senhor são vocês, é você. E é o que lemos na Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, que o Senhor já deu dons às pessoas. Efésios 4, anota aí, Efésios 4, versículos 11 e 12. Diz assim: Ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço para a edificação do corpo de Cristo. Vamos falar, a igreja é o corpo de Cristo. Corpo, tem lá em Coríntios, fala do corpo, cada pedacinho faz alguma coisa. Sua mão não pode fazer o que seu pé faz, sua boca não pode fazer o que seu olho faz, seu olho não pode fazer o que sua boca faz, seu nariz não pode fazer o que sua mão faz, o seu umbigo não pode fazer o que seu nariz faz, as suas pernas não podem fazer o que os seus braços fazem, nem os seus braços podem fazer o que o seu coração faz. São membros do corpo. Portanto, todos os membros da igreja, do corpo de Cristo, devem ser servos. E os líderes, os pastores, aqueles que Deus chamou para uma liderança, são servos dos servos. Mas quanto ao serviço para Deus, nós estamos vivendo pessoas negligentes, descuidadas, desorganizados, improvisadores e irreverentes. Podemos dizer que servir com negligência é relaxamento. Serve aquele que obedece, que ouve a voz do seu Senhor, que coloca em prática as regras do Senhor. É aquele que se submete ao seu Senhor. E na igreja primitiva, que é o nosso exemplo de igreja, o servo executava todo tipo de trabalho. Ele levava e trazia recado. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha telegrama, não tinha nada disso. Então tinha um servo que levava o recado do apóstolo e buscava o recado da outra igreja. Paulo era um nas cartas. Eu estou mandando por Timóteo essa carta, leia toda a igreja. Aí de lá ele mandava uma resposta através de Timóteo para Paulo. E assim era. Cuidavam dos bens do seu Senhor, cuidavam dos animais domésticos, rachavam lenha, mantinham fogo aceso, tiravam água, outras coisas, mas serviam. Lucas 17:10. Jesus nos instrui que, se só fazemos o que nos foi ordenado, devemos nos considerar como servos inúteis. Diz assim: da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer: quando vocês obedecem, quando eu, pastora Rejane, obedeço, quando o pastor Jéssica, pastora Joseline obedecem, somos, eu devo dizer, você deve dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Por que você
Deus nunca será o seu devedor. Nós é que devemos tudo a Ele. Nós é que devemos a vida. Nós é que devemos a salvação. Aleluia. Precisamos compreender que dele mesmo nos vem a graça, a capacidade, os recursos, os dons, tudo que Ele precisa está em você. E hoje numa aula maravilhosa, quem não está vindo para a escola bíblica está perdendo. Você está errando, porque está lhe faltando conhecimento. Essa casa, essa igreja é casa de pão. Pão é alimento. Venha para a escola bíblica. Acorde cedo, deixe o almoço pronto. É para Deus que você vai conhecer. É o seu Deus que você vai conhecer. E nós falamos isso, porque muita gente fala assim: ah, mas eu não tenho capacidade. Já está em você. E ela vai se desenvolver na sua caminhada. Daqui a pouco você está caminhando mais rápido. Daqui a pouco você já subiu de carro. Você já está correndo e mesmo obedecendo. Sou servo inútil. Mesmo que nós façamos o melhor, estaremos sempre em falta com Ele. Ser como Jesus é ser servo. Ele nos chamou para esse propósito. Deus projetou você para que sua vida faça a diferença. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, num livro que eu li chamado Pregando com o Poder do Espírito Santo, ele fala assim: esta é uma das coisas de que muito precisamos, que todo membro da igreja reconheça que foi ordenado para servir. Então, o serviço para Deus, o servir é consequência de quando eu recebi Jesus e através do Espírito Santo eu sou capacitado a servir. Se eu sou servo e o servo existe para servir. E nós vamos refletir 5 razões básicas para servirmos a Deus. Primeira delas, você tem um exemplo a seguir. Jesus não veio aqui a passeio. Ele disse certa vez que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Isso não é porque ele não tinha um lugar para morar. Isso não tinha um lugar para repousar. É porque ele não tinha tempo. Deram 3 anos em que ele tinha que pregar no reino de Deus. E ele se deixava cansar. Ele atendia a todos, ele servia a todos. Jesus é aquele a quem você deve imitar, seguindo os passos de Jesus no serviço. Amar e servir. No entanto, servir não é algo fácil, porque a nossa carne não quer servir. Eu, por exemplo, agora só sou eu e a Bela. O dia que eu quero lavar a louça, eu lavo. O dia que eu não quero, deixo para o dia seguinte. Ok, está tudo bem. Mas quando tinha 2 crianças em casa, precisava da louça lavada, da comida na hora certa, tudo, porque eu tinha necessidade de servir aquelas crianças para que elas crescessem com saúde. Nós queremos ser servidos, mas não queremos servir. Como é delicioso quando alguém dali da recepção nos leva um copo d'água e eu estou assim, eu estou com tanta sede, mas eu não quero levantar. E alguém da recepção entrega, a pastora quer um copo d'água. Glória a Deus. É muito bom ser servido. É muito bom ir num aniversário, numa festa em que passa aqueles garçons, quer mais. O que a senhora desejaria comer? Ou o senhor? É muito bom. Quando nós pensamos no modelo Jesus de servir, nós percebemos que Jesus andou na contramão daquele povo que queria ser servido, que queria um milagre, que era uma filosofia da época egoísta, mas Jesus foi contra isso e serviu as pessoas. Filipenses 2, 5 a 7, abre aí. Jesus, mesmo sendo o Senhor, o Rei dos Reis, quando esteve aqui neste mundo,
deixou o maior exemplo de como ser servo. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Por que Jesus tornou-se como nós? Para servir. Será que nós queremos agora nos tornar deuses para receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor? Não, nós somos homens e mulheres que queremos e precisamos entender que nós precisamos servir como Jesus serviu. Marcos 10:45 nós lemos: porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de você. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Se essa igreja deseja viver e amar a semelhança de Jesus, você precisa servir. Você precisa deixar o ócio, deixar a inércia, deixar de só ser contemplador de mensagem, só degustador de sermões. Não! Todos nós somos chamados para servir como Jesus. Você existe para fazer o que Ele fez. Jesus viveu, viva! Jesus amou, ame! Jesus serviu, sirva! Viva para servir a Deus. Aleluia. A segunda razão pela qual preciso servir é porque você tem uma tarefa para cumprir. Antes mesmo de você nascer, você estava entretecido no ventre da sua mãe, lá nos Salmos de Davi. Ele viu em você uma substância, um informe, não tinha forma. Ele sonhou com você e ele já tinha todo o rumo da sua vida estabelecido. Foi o que Deus disse ao profeta Isaías: antes que o fizesse no útero da tua mãe, eu escolhi você. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. O Senhor está dizendo para você: antes de você nascer, Mariné, antes de você nascer, Jó, antes de você nascer, Ana, antes de você nascer, Verônica, antes de você nascer, eu já tinha projetado uma obra grande para você fazer, uma obra especial, não somente para pastores, para missionários, mas para todo aquele que diz que me ama. Aleluia! Glória a Deus! Deus tem uma tarefa para cada pessoa realizar. Mas ainda há algumas pessoas que não entenderam isso, e eu oro para que isso abra-se na vida, da sua vida e na sua mente. No reino de Deus você tem uma posição, você tem um lugar, você tem um propósito, um papel, uma função e um valor. Jesus disse, João 15:16: vocês não me escolheram. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneça. Deus já tem te dado capacidade. É só dizer assim: eu vou, Senhor. Aonde é para ir, Senhor? O que é para fazer, Senhor? Aleluia. Eu li um livro adventista. Depois, mais no meio do livro, eu descobri que o cara era adventista, porque ele começou a citar muitas palavras da Ellen White. Mas, tirando o que eu não concordava, um livro maravilhoso chamado Ainda Existe Esperança. Henrique Chaich, ele diz assim: a atitude de serviço estimula a alegria de viver. Servir é compartilhar e ajudar, é amar e conviver fraternalmente com o
uma pessoa feliz. Aleluia! Servir gera na gente adrenalina, endorfina, serotonina, todos os hormônios que trazem prazer e alegria. Talvez você esteja uma naquela, eu ouvi ele falar assim, tudo é comigo, não dá certo nada comigo, e eu sou assim, e eu sou assado. Experimente começar a servir, experimente começar a amar o próximo, experimente cuidar de alguém. Você vai ver que aquilo lhe dará tanto prazer, que você esquecerá do seu problema, que você esquecerá da sua dor, que você esquecerá do seu mundo, que você esquecerá da sua necessidade, que você esquecerá da sua vida, entre aspas, cruel, e a alegria do Senhor será a sua força. Aleluia! A palavra diz a alegria do Senhor. Eu tenho que alegrar Ele primeiro, para que a força venha para a minha vida. Ele tem que se alegrar com você. Você foi chamado para frutificar no reino de Deus. Viva para servir a Deus. E o terceiro ponto para que você foi chamado para servir é que você foi já capacitado por Ele. Tem tantas pessoas que a gente fala assim, você tem um chamado. Está escrito na cara, na pessoa. O desenvolvimento dela na igreja, você tem um chamado, e a pessoa está correndo do chamado. Saiba que você foi capacitado para Ele. Deus nos dá, não nos dá uma tarefa para cumprir e nos abandona. Foi o que eu fiz. Rayane, faz o arroz, mamãe já volta. Cheguei em casa, o arroz estava meio esquisito. Eu falei, filha, que arroz esquisito. Ela virou para mim e falou assim, mãe, você nunca me ensinou? Já vi você fazer, mas você nunca me ensinou. Eu, perdoa, filha, eu vou te ensinar. E ela sabe cozinhar. Não gosta não, mas sabe. E cozinha muito bem. Jesus está com você. Ele está capacitando cada um membro dessa igreja com dons espirituais para realizar a obra. E se você ainda não tem o dom, ele vai chegar no momento certo. Exemplo, líderes de grupo de crescimento. Tem pessoa lá precisando de cura, o Senhor vai trazer o dom para trazer cura no seu GC. Aleluia, eu creio nisso. Eu entendi que o momento que eu passo agora com Abel está forjando em nós o caráter de Deus, para que dons venham a nós para fazer a obra de Deus. Cada vez mais Deus capacita você para servir com excelência. Abre Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8. Romanos 12, 6. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, que seja com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Deus chamou você. Diga para o seu irmão aí, Deus chamou você. Aleluia. Deus chamou cada um de nós para servir no seu reino e nos capacitou com dons espirituais para a sua obra. Papai chega lá em casa e diz assim, fala dos dons, tem 9 dons do Espírito, mas a pastora Raquel, sua irmã, já achou mais de 46. E ó, tem mais. Aí cada vez que vai lendo a Bíblia, vai achando mais um dom. Será que para nenhum desses dons você serve ao Senhor? 1 Pedro 4, 10 e 11 diz assim, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas
Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado em Jesus Cristo. Aleluia! A quem sejam a glória e o poder para sempre. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Há pessoas aqui hoje, o Davi está apagando. Há pessoas aqui hoje que têm dons de serviço. Eu sei disso. E você sabe disso. Que você tem dom para o serviço. Abra sua boca e comece a falar do amor de Deus. Comece a servir. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Agora apagou mesmo de vez. Espera aí que eu estou chegando lá aqui no celular. A letra não é boa não, mas estou no 3. Quando você começar a servir, quando você começar a exercitar o seu chamado de servo, pessoas serão curadas pela sua intercessão. Você crê nisso? Pessoas nesse bairro serão libertas pela sua pregação. Você crê nisso? Pessoas crescerão neste lugar porque você vai ensiná-las o básico da palavra de Deus. Você crê nisso? Pessoas crescerão e serão encorajadas e animadas pelo exercício da sua fé. Você crê nisso? Famílias serão impactadas pelo seu carinho e acolhimento com seus filhos. Você crê nisso? Jovens serão santificados pelas suas palavras de ensinamento. Mas o que está acontecendo aqui, e Deus já revelou, é que Satanás está soprando no ouvido das pessoas, dizendo: essa igreja dá muito trabalho, olha fulano, olha ela, olha ele, não fica aí não, ó pastor, nós somos homens e mulheres como vocês, pecadores, servos inúteis, mas estamos aqui para servir e fazer excelente para o Senhor. Eu deixei a minha casa hoje, eu deixei até eu tomando café, sentei no carro, quando eu saí do condomínio, Satanás começou: ele vai gastar, você não vai estar. Ele vai levantar daquela cadeira e vai cair. Você não está lá. Você vai ficar 2 horas na igreja e vai deixar ele sozinho. Você não está lá. Eu falei: Satanás, o Deus que eu sirvo e vou servir na casa dele é o mesmo Deus que estará com meu marido lá. E se tiver que acontecer alguma coisa, aconteceria comigo sem eu lá. E Deus guarda, se o seu Deus não é capaz, o Deus que você diz servir, não é capaz de cuidar dos seus, então esse seu Deus é morto, porque o meu Deus é vivo, e para ele que eu sirvo, é para ele que eu sirvo, é para ele que eu sirvo. Aquele que não deixar pai e mãe, irmãos, casamento, família por minha causa, não é digno de mim. Deus está dizendo: eu cuido da tua família, vem me servir. Eu cuido da tua doença, vem me servir. Eu cuido da tua casa, vem me servir. Aleluia! Oh, aleluia! Essa igreja vai crescer porque você vai exercer com fidelidade e generosidade através dos recursos que Deus traz às suas mãos. Aleluia! Isso tudo será realidade na tua vida e na vida dessa igreja, quando todos nós entendemos que seguir os passos de Jesus é fazer como ele fez. E Jesus foi o maior e melhor servo para mim e para você, ainda o é. E por que não queremos servir? Viva para servir a Deus. 4ª razão: você prestará contas a Ele. Todos nós prestaremos contas ao Senhor do nosso serviço, seja ele bom,
seja ele mal, seja ele muito, seja ele pouco, seja ele nada, no fim da sua vida aqui na terra, você ficará perante o Senhor e entregará a Ele, e Ele avaliará como você serviu aos outros com a sua vida. Deus não está pedindo para você servir com o seu dinheiro. Deus não está pedindo para servir com coisas materiais. É você servir. E se você tiver o dom da generosidade, amém. Romanos 14:12 diz assim: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Pense nas aplicações disso. Nesse momento, todas as nossas desculpas vão para não servir ao povo. Nesse momento, você estará diante de Deus. E é uma coisa que a gente escuta muito isso. Você vai chegar perto dele e falar assim: ah, Deus, eu estava muito ocupado. Deus, eu tinha os próprios objetivos. Deus, no momento eu não estava bem. Não estou bem para servir, não. Deus, eu estava ocupado com a faculdade. O Senhor sabe. Deus, eu era novo no trabalho, não podia misturar as coisas. Deus, eu sou jovem, preciso me divertir, desfrutar das bênçãos que o Senhor me deu e me dá. A todas essas respostas esfarrapadas, Deus responderá: sinto muito, resposta errada. Eu criei você, salvei você, chamei você e ordenei você para que tivesse uma vida de serviço para os outros. Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa você tem usado? Quer ver uma pessoa na Bíblia? Um exemplo: quantas desculpas! O livro O Deus que Te Vê, de Jorge Linhares, ele faz esse resumão e eu compilei aqui. Moisés, o homem das desculpas, e ele começou assim: quem sou eu para ir a Faraó? Não sou pessoa certa. Quem sou eu? Quem estirei? Não sei o que dizer. Mas eis que eles não crerão. Sou inseguro. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, pois sou pesado de língua. Não sou capaz. Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar menos a mim. Não sirvo para esse trabalho. Talvez hoje você está dizendo: eu não sou a pessoa certa, eu não sei o que dizer, eu sou inseguro, eu não sou capaz, não sirvo para servir. Mas o Senhor diz: eu já capacitei você antes de você nascer, e um dia, queira você ou não, você deverá prestar contas a mim do seu serviço. O que importa não é a duração da sua vida, mas a contribuição que ela dá no serviço de Deus. Não é quanto que você viveu, é o como você viveu. Quantas pessoas vivem 100 anos e não fizeram nada para Deus? E quantas pessoas morreram jovens que deram a sua vida em favor do reino? Viva de maneira tão intensa o seu chamado, que no dia da prestação de contas você não precise dar desculpas. Aleluia! Deus usou Moisés, mas antes de ser usado foi tanta desculpa. E diz lá, nós estudamos, nós respondemos no quiz durante a semana. Se você não está participando, participe. Que na última desculpa, quando Moisés falou: manda alguém, envia aquele que há de enviar menos a mim, Deus se irou com Moisés. Foi a gota d'água. Não deixe Deus se irar por você, com você. Sirva a Ele, aleluia. Por isso, viva, ame, sirva a Deus, servir as pessoas. Viva para servir a Deus. E o quinto e último,
você será recompensado por Ele. Aleluia. Jesus, o Senhor, recompensa os servos com bênçãos espirituais e também materiais. Quer ser bem sucedido aqui na terra? Comece a servir, porque é dando que se recebe, é dando ao Senhor que Ele nos traz em vida uma oferta recalcada, sacudida, transbordante. Aleluia, na tua vida material. Deus não é um Deus injusto para esquecer aquilo que realizamos para Ele. Quantas vezes nós, pais, esquecemos que os filhos cobram: mãe, você não disse que ia fazer assim, assim, assim? Né? Eles fazem isso com a gente, mas Deus não faz. Ele não esquece. Mateus 10, 42. Abre aí, por favor. Desliga esse ventilador aqui. A voz está indo. A Bíblia diz assim: e se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Quantos copos de água você está distribuindo? Quantos copos da água viva que é Jesus você anda distribuindo para os seus irmãos na fé e para os que não conhecem Jesus? Colossenses 3, 23, 24 diz: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Aleluia! Quando você para conversar com uma vizinha, dar atenção para alguém que está deprimido ou que está muito enraivecido, você não está servindo a Ele, você está servindo a Deus e terá recompensa. Aleluia! Quando você convida alguém e traz essa pessoa para a igreja para ouvir a palavra de Deus, você será recompensado. E se essa pessoa vier a aceitar Jesus, você receberá também a recompensa da salvação da pessoa. Hebreus 6:10 diz: Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Daí eu pergunto: você se chama, você se intitula servo? Você diz: eu sou servo do Senhor, o Deus Altíssimo. Nós enchemos a nossa boca: eu sou servo. Quando eu vou visitar uma igreja, eu falo: primeiro, eu sou servo. Primeiro, segundo, eu sou pastor auxiliar. Primeiro é para servir. Nossa vida é para servir. Mais uma vez, o Senhor Jesus promete recompensa aqueles que servem fielmente a Ele. Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando Ele voltar, garantindo-lhes que Ele o encarregará de todos os seus bens. Aleluia! O Senhor nos chamou para reinos e sacerdócio. Isso não é aqui na terra, é no céu. É na Nova Jerusalém, no novo céu e nova terra, onde alguns que aprenderam o serviço aqui na terra serão chamados para reinar, para governar, para ser sacerdotes do Senhor. Mas aqueles que estão só se garantindo na sua salvação vão entrar no céu, mas não terão o privilégio de governar, de reinar o Senhor. Apocalipse 22, 12. O Senhor diz hoje para nós: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras.
pisca aí, piscou, acabou. Você chegará diante do trono de Deus com que resposta esfarrapada. Desculpa. Lembre-se que o nosso serviço nesta vida terá recompensa nesta vida e na presença gloriosa do Senhor na vida eterna. Além da semeadura e da colheita, se eu semeio serviços para Deus, eu vou colher bênção de Deus. Mas agora você não quer fazer nada, ou se você foi chamada para servir, está fazendo relaxadamente a obra do Senhor, a colheita não virá, a bênção não virá, a sua oração não será respondida. É semear e colher, semear e colher. Você não pode semear figo e colher maçã. Você não pode semear azeitona e querer colher tâmaras. Não tem como. Você tem que semear serviço, amor ao próximo, cuidar de almas, fazer a obra do Senhor. Conta-se uma história que uma pulga morava na orelha de um elefante. Já viu aí na sua imaginação? Uma pulga morava na orelha de um elefante. Certo dia, quando o elefante atravessava uma ponte de madeira, ela começou a estalar e a balançar. Balançou bastante com o peso. Quando chegou no final da travessia, lá do outro lado, a pulga, toda orgulhosa, disse ao elefante: puxa, rapaz, você viu como a ponte tremeu quando nós passamos? Ela fazia parte daquele negócio. Ela fazia parte daquele desafio. Ah, se essa pulga, como essa pulga tinha valor próprio. Mas ela faz parte da minoria. Você talvez não queira andar no caminho do Senhor, porque ele é estreito. Ele pode arranhar seus braços, ele pode dar calombos no seu joelho, de tanto orar. Ele pode, o caminho do Senhor, fazer secar as suas lágrimas, mas vale a pena. No final do caminho, você vai falar para o Senhor: valeu a pena te servir. Oh, aleluia! Valeu a pena. Você é filho, você é filha, você é príncipe, você é princesa do Senhor. Servir a Deus é a maior honra que alguém pode ter nessa vida. Nosso trabalho é feito para Ele. Aleluia! Esteja preparado, vigie sempre pela vontade do seu Senhor. Seja um servo fiel, seja responsável com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Todos devem servir voluntariamente, mas com dedicação na obra do Senhor. Esse é o nosso desafio. A partir de agora, seguir os passos de Jesus, servindo como Ele serviu. Viva para servir a Deus. E eu quero dizer para a nossa igreja, para você, essa igreja precisa que todos sejam servos. Quer ver? Ministério infantil precisa de muitos servos. Quantos dias aqui vocês, mamães, ficam atarantadas porque as crianças não entendem isso aqui que a gente está fazendo? Eles querem culto, eles querem o ambiente deles, mas não tem quem vá. Deus está chamando você para servir no ministério infantil. Ministério de jovens precisa de muitos servos. Hoje tivemos uma reunião maravilhosa em que eles disseram: Senhor, manda-nos líderes. Senhor, manda-nos líderes, homens e mulheres mais maduros do que nós. E você está aí esperando o quê? A classe
de adultos, de jovens, de homens, de mulheres, de crianças da escola bíblica de crescimento, precisam de muitos servos. Precisa de você. Estar com criança é tudo de bom, porque você aprende com eles. Você dá e recebe. O ministério de louvor precisa muito de servos. Eu não estou me esquivando. Vocês viram, vocês gostam, e eu amo fazer isso. Se eu pudesse, eu ficava na recepção. Eu tinha que me clonar, porque eu amo servir em todo lugar. Mas o ministério pastoral não é para louvar. O ministério pastoral é para estudar e pregar a palavra. E você que sabe cantar, canta que os seus vizinhos ficam elogiando. Que voz maravilhosa! Canta mais, Rejane! Canta mais, minha vizinha, meu vizinho! O que você está fazendo para servir? Ministério de surdos precisa da sua ajuda. O Ministério de Ação Social está chegando dezembro. As pessoas, muitas pessoas que estavam auxiliando Verônica Lange, que é ali, líder, caíram fora. Porque é um ministério árduo, é visitação, é saber a condição da pessoa, é pedir, é ir atrás, é correr atrás. Vem o sextão de Natal e nós vemos como ela fica desesperada porque ela não pode fazer nada sozinha. Não, nós não fomos criados por Deus para ser individualistas. Tem farinha pouquinha? O meu pirão primeiro. Na casa do Senhor não é assim. Tem farinha pouquinha, o Senhor diz para você: o seu dom é pouquinho, a sua capacidade é pouquinha. O Senhor diz assim: não, a farinha da sua panela não te acabará, o azeite da tua botija não vai faltar. O que é isso? Capacitação e a unção do Espírito Santo na tua vida. Glória a Deus. O ministério de recepção. Ninguém aqui é cego, gente. Fala sério. Tem dia que a gente vê, não tem gente ali, não tem gente no estacionamento, não tem gente para olhar as coisas aonde estão aqueles que deram nome para servir e não vem e não avisam que não vem. Ministério de recepção precisa de muitos servos. Ministério de teatro precisa de servos, ou seja, a igreja toda precisa do seu serviço. Nós não somos um por todos, não. Um por todos é Deus. E todos aqui servindo por Ele, para Ele, com Ele. Aleluia. Como Deus disse para Gideão, Ele diz para você hoje. Oh, aleluia. O Senhor está com você, homem valente. Tem homem valente nessa igreja. Tem homem valente nessa igreja, disposto a servir. Vamos trazer para as mulheres. O Senhor diz: o Senhor está com você, mulher valente. Tem mulher valente aí, disposta a servir. Aleluia. Tem tanta coisa para se fazer no reino de Deus. Aí você diz assim: mas eu não sou casada, eu não sou casado. Você só não pode assumir liderança, mas tem ajudar no culto infantil, ajudar com as crianças, ajudar com os jovens, ajudar na recepção, ajudar no serviço de Deus. Tem lugar para todo mundo. Viva para Deus, porque você tem um exemplo a seguir. Viva para servir a Deus, porque você tem uma tarefa a cumprir. Viva para servir a Deus, porque você foi capacitado por Ele. Viva para servir a Deus, porque você prestará contas diante dele. Viva para servir a Deus, porque você será recompensado por Ele. Aleluia, glória a Deus. Eu convido você agora a examinar a sua consciência e refletir na sua vida de servo. Eu sou servo, eu sou serva. E tome uma decisão agora. Pergunte
você: eu estou realmente servindo a Deus? Pode ir. Vamos ficar de pé. John Knox tem uma frase que diz: a verdadeira grandeza está em permanecer fiel ao chamado de Deus, mesmo nas dificuldades. Semana passada a pastora Raquel colocou um vídeo do pastor dizendo que não querem mais servir. É isso aqui: venha para servir, mesmo na dificuldade. Está doente, sirva. Está triste, sirva. Está alegre, sirva. Está necessitando, sirva. Porque é o céu